Hoje nós vamos concluir uma sequência de 3 estudos. Chegaram a assistir o primeiro? Quem assistiu o primeiro, não. Vocês têm que assistir o primeiro. O segundo vai ao ar para vocês aqui do tempo presente amanhã. E para quem está assistindo na internet, o segundo foi semana passada, na quarta passada. Hoje vocês estão assistindo o terceiro, que é... Vocês estão no futuro, vocês estão uma semana... Vocês estão 8 dias na frente da gente. Hoje para nós é dia 30 de junho. E vocês estão assistindo dia 6 de julho. É isso? Semana que vem, né? Ô, Tito! Uma aguinha, pastor, agora esquentou, né? Esquentou, Tito? Tá quantos graus hoje? Aqueceu. Tá quantos graus hoje, Tito? 14, 15, eu acho. 16? 16? Ah, é verdade. Vamos lá. Ó, vem aqui, Tito, vem aqui. Ó, nós estamos hoje no dia 30 de junho. O pessoal que tá assistindo essa gravação tá assistindo no dia 6 de julho. Ou seja, eles já passaram pelo jogo do Brasil com a Noruega. Eles já sabem, eu acho que a gente já saiu da Copa. O que você acha? 2-1. 2-1? É. Pra Noruega? Pro Brasil. É. Brasil. 2-1. Tem gente repreendendo o pastor e abençoando o diácono. A igreja tá dividida. Quem acha que o Brasil ganhou? Nunca vi um povo... Nem em Jerusalém eu vi um povo com tamanha fé. Quem acha que o Brasil perdeu? Só eu e a Ellen. Ô, Ellen. Então vocês já sabem, comentem aqui no vídeo. Comentem no vídeo. Vai aqui. Tomara que o Brasil tenha ganhado, mas, né? Eu acho que vai perder, enfim. Eu não... Irmãos, eu vou ser bem sincero. A minha fé tá em Jesus. Eu também. Mas eu acredito. Eu posso assistir com o Bruno, não me deixa jogar e nem gritar. O Bruno, ele é mais contido? E você é mais escandalosa? Lá no meu prédio, os homens não torcem, mas a mulherada faz um escândalo naquele prédio. Gente, aproveitando aqui, ó, quem tá assistindo na internet, a Gasfajol tá com uma promoção de relógios. Caramba, quantos relógios em promoção. O link da Gasfajol tá aqui, sempre o link deles tá aqui na descrição do vídeo. Quer comprar relógio, entrega pra todo o Brasil, tia Lúcia? Entregamos. Todo o Brasil. Tem relógio digital, tem relógio analógico, tem relógio chique, tem relógio moderno. Tá demais. Eu até postei no meu Instagram hoje, mas vocês não vão ver porque, vocês sabem, eu tô 8 dias atrás. E vocês têm ainda mais 2 dias ou 3 dias de promoção de férias, porque do dia 1º, que já passou para vocês, até o dia 10 tem promoção de férias no meu site. Todos os cursos com 55% de desconto e parcelamento até 12 vezes sem juros. É hora de você estudar teologia comigo. Vamos lá. Quem assistiu então o primeiro estudo, nós falamos de Naamã, leproso, indo para Israel para ser curado da lepra, ok? Foi excelente esse estudo aqui. Quem que mandou Naamã, leproso, para Israel para ser curado? Vocês lembram quem foi que mandou? Não, quem que mandou Naamã para lá? O rei da Síria. A menininha cantou a pedra, falou, ó, lá na minha terra tem um profeta, um homem de Deus. Mas quem mandou presente... Lembra de dinheiro que a gente fez a conta do ouro, quanto custava o presente? Até falei, ô Deus, manda um Naamã leproso aqui pra eu orar e curar. Não é? Mas vai que Deus fala pra mim também, não receba nada dele. Então deixa Naamã na Síria lá. Pronto. Mas daí foi o rei que mandou, tá? Quem que é esse rei? Nós estamos falando do reinado de Ben-Hadad. Só que Ben-Hadad, como que é o nome dos reis? Eles têm dinastias. Então, Ben, na linguagem hebraica, é filho. Então, Ben-Hadad é filho de Hadad. Provavelmente, Hadad primeiro foi um rei, Hadad segundo, eu não vou lembrar a nomenclatura dos reis. Por que eu estou falando que é o reinado de Ben-Hadad? Porque nós vamos ler sobre ele agora. E vai falar o nome do rei, dizendo que Ben-Hadad buscou conflito de novo com Israel. Então, é bem provável que Ben-Hadad foi o rei que mandou Naamã, comandante do exército arameu, para ser curado de Israel. E Ben-Hadad II é o rei que a gente vai ver no cerco de Samaria. Então, é a mesma dinastia. Pode ser que seja o mesmo rei, pode ser que seja o pai dele, e depois o filho que leva o mesmo nome, como se fosse filho ou júnior para nós nos dias de hoje, tá? Então a gente terminou, aí depois a gente veio pro segundo estudo. O segundo estudo é quando Geazi vai lá e pega o dinheiro, e a lepra, que a gente chamou o estudo de doenças espirituais, a lepra de Naamã vem para Geazi. Como é que uma doença vai para alguém? Não é? Tipo o cara que tinha pedra no rim,
Aí Deus ora e a pedra desaparece. Deus ora, não, o profeta ora em nome do Senhor Jesus e a pedra desaparece. Ok, mas essa pedra desapareceu. Como é que essa pedra pode aparecer em alguém? Que história é essa? Porque existem doenças que são espirituais. Está no estudo 2, que para vocês aqui do tempo presente, amanhã no ar esse estudo no meu canal do YouTube. E agora é o estudo 3, que é sobre onde raios foi parar Geazi. Porque ele termina assim, ó. Segundo Reis, capítulo 5, verso 27, portanto a lepra de Naamã se pegará a você e sua descendência para sempre. Para sempre. É imperativo. Não tem solução. A gente tem que pensar nisso, tá? Todos os detalhes fazem muito sentido para nossa aprendizagem espiritual. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Saiu da presença de Eliseu. Pergunta de escola bíblica dominical. O leproso saiu da presença do profeta. Para onde que ele foi? Reduto dos leprosos. Em Israel, não tinha outro lugar para um leproso estar que não fosse fora da cidade. Tá? Então aqui em Chapecó, a cidade... É uma vila de leprosos. Um leprosário, como tem lá no Nordeste. Eu conheci o leprosário de Manaus. É porque na época da invasão holandesa, eles mandavam os leprosos com a peixe de tratar nos trópicos, porque aqui poderia curar da lepra. Na verdade, eles estavam descartando a doença altamente infecciosa no Novo Mundo e deixando a Europa livre disso, porque afinal de contas eles tinham medo de que acontecesse uma segunda peste negra. Mas eu conheci o leprosário de Manaus, conheci o hospital que foi construído pelos holandeses, a escola, tem descendentes de leprosos lá, filhos, netos, enfim. Tem moedas do leprosário. Você tem moeda do leprosário de Manaus? Do Rio Grande do Sul. Tinha um leprosário aqui também, né? Bom, vamos lá. Capítulo 6. Não, Giovanni é cultura, gente. Giovanni é cultura. O Giovanni tem um livro com todos os estudos do Projeto Chapecó anotados. Um dia esse livro vai virar um caderno, vai virar um livro. Esse caderno vai virar um livro. Segundo Reis, capítulo 6. Vamos pular a parte ali do machado que Eliseu fez flutuar. Leiam em casa. Verso 8, tá? Segundo Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Começamos, né? O rei da Síria manda Naamã para Israel para ser curado. Naamã volta curado. Quais foram as circunstâncias disso? O rei da Síria desconhece, não é? Então ele só sabe que o herói de guerra dele volta curado. Só que volta com um problema. Qual que é o problema que Naamã traz para a Síria? Quem lembra? Naamã volta convertido. E o rei da Síria é um devoto de Rimon. Então, provavelmente começou um problema agora. O rei da Síria começa, mandei curar, mas voltou crente. Você entendeu? É tipo a família espírita que manda o filho estudar no colégio batista. E o menino volta crente. Arranjou um problema. Entendeu? Porque agora o menino vai insistir em ganhar os pais para Jesus. E Naamã se torna um problema na Síria. E aí o rei da Síria se levanta agora contra Israel de novo. E começa uma nova guerra. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Vocês vão ver muita guerra da Síria contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará, no futuro, é um planejamento de guerra, estará o meu acampamento. Verso 9. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel. Estão pegando aqui? Síria está para lá, Israel está para cá, o rei de Israel daqui, o rei da Síria está lá. O rei da Síria convoca os seus comandantes e fala, meu acampamento vai estar lá naquele vale, assim, 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 nós vamos invadir Israel. O profeta vem e fala para o rei de Israel que está aqui, evite passar por tal lugar, porque os sírios estarão descendo por ali. Eliseu tem uma revelação exata de onde o exército inimigo vai estar. Então ele vai e fala para o rei. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus havia falado e que tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou mais do que duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, então chamou os seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado de Israel? Tem um dedo duro aqui, tem um delator. E um dos servos respondeu, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, o que curou Naamã, né, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala, inclusive no seu quarto de dormir. O que significa no seu quarto de dormir? Era o lugar mais velado do rei. Era o lugar que nem a segurança entrava, nem o mordomo real entrava. Então, significava que até no íntimo do pensamento do rei, o profeta tinha revelações e contava para o rei de Israel. Então o rei disse, verso 13, vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Então você vê que o rei devia estar grato a Eliseu por ter curado Naamã, o rei pegou ar.
E contaram ao rei, eis que está em Dotã. Então o rei enviou para lá carros de guerra, cavalos e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. O servo do homem de Deus, agora não é mais Geazi. Vejam o verso 15. O servo do homem de Deus. Vocês não vão mais encontrar o nome Geazi. Por quê? Porque Geazi está no leprosário. Então Eliseu precisou contratar um outro ajudante. Quem é esse outro ajudante? Provavelmente fazia parte dos discípulos dos profetas. Tá? Porque se você for pegar lá no verso 1 do capítulo 6, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, eis que esse lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Então os discípulos dos profetas moravam com Eliseu. Então quando saiu Geazi leproso, Eliseu automaticamente pegou um outro profeta, um outro discípulo, para cuidar dele, e aí começou então a fazer o papel, né? Verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu gosto muito aqui, irmãos, de diferenciar uma coisa. Quando as tropas, no verso 14, foram buscar Eliseu na cidade de Dotã, existe uma definição muito forte no verso 15 que diz que tropas, cavalos e carros de guerra cercaram a cidade. Mas no verso 17 diz que estavam cheios de cavalos e carros de fogo, vamos entender que são as tropas de Deus agora, ao redor de Eliseu. Ou seja, o inimigo cercou a cidade, mas Deus cercou o profeta. Deus não estava protegendo Dotã, Deus estava protegendo Eliseu. Deus não se importa de verdade com Chapecó. Deus se importa com a gente que vive em Chapecó. Deus não se importa com o seu carro. Deus se importa com você que está dentro do seu carro. Deus não se importa com o seu prédio. Deus se importa com você dentro do seu prédio. Então a gente tem que sempre lembrar que Deus protege pessoas, Deus não protege locais. Se os locais forem abandonados, Deus não vai proteger um local abandonado, a não ser que ele tenha um propósito para isso. Aí eu não vou entrar na mente do Senhor. Mas Deus protege pessoas. Quando o povo de Israel foi peregrino no deserto, Deus nunca protegeu o deserto. Deus protegeu o povo de Israel no deserto. Então a proteção de Deus está sobre nós, tá? Isso aqui é um adendo, não é o motivo do estudo, mas é um adendo para que vocês possam entender. Bom, o que aconteceu? Vou adiantar aqui a leitura. O exército desceu para pegar Eliseu. Eliseu deu uma ordem para que eles ficassem cegos, eles ficaram cegos. Eliseu os trouxe pelas mãos até a casa dele, pediu a Deus que abrisse os olhos deles, eles viram que estavam rendidos, e aí Eliseu deu água, deu pão, abençoou eles e mandou de volta para a casa deles, sem nem tocar, nem matar eles. E disse, fala pro teu rei lá que eu agi com bondade, pô, por que vocês estão querendo me prender? E eles voltaram para lá. Veja que o rei de Israel, quando viu os soldados da Síria, o rei de Israel falou para Eliseu, meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Verso 22, Eliseu respondeu, não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com sua espada ou com seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem ao seu senhor. Então, foi poupada a vida do inimigo, foram alimentados, protegidos e voltaram então para a Síria como se não tivesse acontecido nada. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Tá bom? Até quando? Verso 24. Isso foi no verso 23. Verso 24. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, sitiou a cidade de Samaria. Samaria era a capital de Israel na época. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Por quê? Porque não tinha mais comida. Aquele cerco durou muitos anos, então eles estavam comendo cabeça de jumento feita com o fogo do esterco da pomba. Essa era a situação. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, verso 26, uma mulher gritou, ajude meu rei, meu senhor. E ele respondeu, se o Senhor Deus não ajudar você, quem sou eu? Como eu poderia te ajudar? Com a eira ou com o lagar? Ou seja, a eira onde você malhava o trigo e o lagar onde você espremia as uvas estavam vazios. Ele quis dizer, a geladeira está vazia, o armário está vazio, como é que eu te ajudo? Aí o rei perguntou, qual é o seu problema? Verso 28, e ela respondeu, essa mulher me disse, dê seu filho para que hoje o comamos.
uma criança recém-nascida. E amanhã comeremos o meu. Assim, cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Para vocês verem o tamanho da desgraça que estava sobre Samaria, tá? Por conta de quê? Por conta do cerco do diabo. Irmãos, vou falar um negócio para vocês, tá? Não brinquem com o diabo, porque o diabo não brinca com você. Não brinque com o diabo, não brinque de ser crente, não brinque de ser super crente, não brinque de ser espiritual, porque o diabo não brinca com você. Lá no livro de Jó, diz isso. No capítulo 41, no capítulo 40, 41, fala que se você acha que você pode colocar a mão sobre o Leviatã e vai sair ileso, você está errado. Você vai desejar nunca ter nascido. Jó também fala, não pense que o Leviatã pode ser um animal de estimação. Você não pegaria ele e daria para suas meninas brincarem como um passarinho. É o que Jó diz. E muita gente hoje brinca de ser crente. Vai à igreja e brinca de ser crente. Cuidado, muito cuidado. O cerco foi tão terrível que uma mãe propôs cozinhar o próprio filho. E agora ela está falando para o rei. Hoje era o dia da gente comer o filho dela cozido. E ela escondeu. Esse era o nível que estava. Ao ouvir essas palavras, o rei rasgou as suas roupas, verso 30, como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. O que significa isso? A roupa para o israelita, o pano de saco, é a roupa da humilhação. Então um rei, quando quer se humilhar, ele tira a sua veste real e ele coloca uma roupa de saco, como um leproso, como um mendigo. E ele está mostrando para Deus, Deus, eu não sou nada, eu não sou digno, eu sou como um mendigo, como um doente. E ele joga poeira sobre a cabeça, ou cinzas sobre a sua cabeça, mostrando humilhação. E o povo viu que o rei estava usando o pano de saco. Então o rei disse, que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Agora o rei de Israel quer matar o profeta. Por quê? Vocês pegaram que alguns versículos atrás, um tempo atrás, o rei de Israel, no cerco de Dotã, chamou Eliseu de meu pai. Meu pai, devo matá-los, devo matá-los. Aí Eliseu disse, não mate, dê comida, água, blá, blá. E agora esse mesmo rei está dizendo, amanhã, a cabeça de Eliseu. Por quê? Porque, primeiro, vamos lá, cadê as psicodélicas aí? A terceirização da culpa. É bom eu terceirizar a culpa não é minha, a culpa é tua. Eu vou achar o furo da bala, eu vou achar um culpado. É muito ruim eu olhar para mim e dizer, eu sou o rei, eu sou a majestade, toda a responsabilidade do reino é minha, eu sou um péssimo articulador político, eu não sei resolver meu problema com os sírios. Vou matar ele. Então a culpa é do profeta. E isso, irmãos, é até hoje. Eu nunca vi um crente sair da igreja, Tito, falando assim, eu saí da igreja porque eu sou um péssimo ser humano. Eu nunca vi um crente sair da igreja e falar assim, eu saí da igreja porque eu não presto. Eu sou um cretino. Sempre é a culpa do profeta. Não. Eu saí da igreja porque o pastor falou um negócio que eu não gostei. Não caio nessa. A gente sempre vai falar coisas que vocês não gostam. Sempre. Nossa tarefa, nossa missão, nós somos pagos, assalariados, para falar coisas que vocês não gostam. Esse é o grande lance. Vocês também, os psicólogos também. Esse é o grande lance da igreja. Se você for para a igreja para receber uma massagem no ego, você está indo para o lugar errado. Aliás, você está indo para o lugar muito errado, porque da igreja você vai para o inferno. Então esse é o grande lance. Até hoje acontece isso, sabe? A pessoa terceiriza a culpa sempre para o profeta, sempre para o pastor. Verso 32. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Eu imagino que Eliseu, bem tranquilão. Tomando o que sobrou do mate, né? Eliseu tá... Eliseu falou o quê? Quando o mensageiro vier, ele falou assim, estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém vir para cortar minha cabeça? Já tinha sido revelado para o profeta. Quando o mensageiro vier, feche a porta e empurre-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava, chegou o rei, que disse, eis que este mal vem do Senhor Deus, que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Isso aqui é muito importante, tá?
para fazer sentido. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, ou seja, daqui 24 horas, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Quanto estava valendo uma cabeça de jumento? Vejam aí, tá para cima? 80 moedas de prata. E quanto estava valendo um punhado de esterco? 5 moedas de prata. O que ele disse? Amanhã, daqui 24 horas, a melhor farinha vai estar 1 moeda de prata. O que ele está dizendo? Amanhã o problema vai estar resolvido. Amanhã a prosperidade volta. Amanhã o mal acaba. Ele estava dando uma palavra. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, capitão do exército de Israel, cujo braço o rei se apoiava. O que lembra isso para vocês? Quem que era um capitão de um exército cujo braço o rei se apoiava? Naamã. Quando ele falou para Eliseu, depois que ele se converteu, ele disse, eu vou voltar para a Síria, mas o meu senhor, o rei, é devoto de Rimon. E ele se apoia no meu braço. Quando ele entrar no templo de Rimon e ele se prostrar para a imagem, eu vou ter que me prostrar. E o Eliseu falou, vai em paz. Deus sabe o que está no teu coração. Sabe, eu entendo de uma forma espiritual. O demônio que entrava na mente do rei da Síria, simbolizado pelo capitão cujo braço ele se apoia, estava agora no coração do rei de Israel. Simbolizado pelo capitão, cujo braço ele se apoia. É a mesma coisa. Irmãos, a gente fala do ímpio, o crente comete os mesmos erros. A gente fala de gente, né? A gente fala, aquele político corrupto. Eu estava falando com um político crente uma vez, ele falou para mim assim, irmão, ninguém quer um político crente. Porque se você votar em mim para ser vereador da sua cidade, e eu sou crente, e a minha plataforma é vote em mim porque eu sou justo, e eu for eleito, e você for na UPA com o teu filho, 10 horas da noite, tiver 50 pessoas na frente, você vai me ligar pedindo para eu furar fila. E eu falar para você, irmão, não posso. Lembra que eu fui eleito para ser honesto? Fica aí na fila, espera 50 pessoas lá na frente, e o teu filho vai morrer. E eu não posso fazer nada. Você nunca mais vota em mim, por quê? Porque na verdade você queria um corrupto, você não queria um político honesto. Na verdade, você queria me comprar com seu voto. Então, o crente nunca quer o honesto. Nós, infelizmente, isso é muito forte, irmãos. Infelizmente, nós acabamos apoiando o nosso braço no mesmo demônio que o ímpio apoia, quando a gente precisa de alguma coisa. E esse é um grande problema. O crente, quando tem que se irar, ele se ira tanto quanto o ímpio. O crente, quando tem que fazer uma falcatrua, ele faz igual o ímpio. O crente, quando tem que pecar, ele ouve o Espírito Santo, mas ele peca igual o ímpio. O crente, quando tem que errar... Gente, a gente já viu casos, recente agora, pelo amor de Deus, né? Teve um rapaz que morreu aí, acho que esfaqueado. Arranjou uma briga no trânsito, foi brigar com um cara, um rapaz jovem, o senhor era idoso, foi pra cima do senhor, encheu o senhor de soco, o senhor tinha uma faca, foi lá, deu uma facada pra se defender, matou o cara. Eu fui descobrir quem era o cara, ministro de louvor de uma igreja aqui de Chapecó. Jovem, arranjou uma briga no trânsito, partiu, em outra cidade, estava viajando, partiu para cima de um idoso, dando soco no idoso. Um ministro de louvor tomou uma facada e morreu. Eu aposto que ele não foi para o céu. Mas era ministro de louvor. Não, quem é você fazer juízo? Não estou fazendo juízo de valor, não sei quem é a pessoa, não sei qual é a igreja, não sei qual é... Eu estou falando da circunstância. O crente, quando está apoiado no braço do diabo, ele faz a mesma coisa errada que o ímpio. Nós precisamos abrir os olhos, irmãos. Segundo adendo, que não faz parte da mensagem. Agora cheguei em Geazi. Tito! Chegamos, Tito! Vamos lá. Vamos ver se é aquele que eu li. Vai, vamos ver. 2 Reis, capítulo 7. Não é? Verso 3. Ah, não! O capitão. O capitão cujo braço, eu estou no 2 ainda, se apoiava, respondeu o homem de Deus. Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Olha o diabo, irmãos. Aonde que na Bíblia fala sobre Deus abrir janelas dos céus? Vocês lembram? Malaquias 3, quando você dá o dízimo. Abrirei as janelas dos céus, derramarei sobre vós bênção, sem medida, para que lhes venha a maior abastança. O que o profeta prometeu para o dia seguinte? A maior abastança. E o diabo falando, mas nem que Deus abra a janela do céu, nunca você vai ser próspero. Eu repreendo Satanás na mente de vocês. Quando vocês derem o dízimo ou oferta e o diabo falar assim, mesmo que eu dê o dízimo, mesmo que eu dê a oferta, não vai dar certo o meu negócio. O diabo não vai tirar essa semente do coração de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar a solução. Vai acabar o tempo da sequidão e vai acabar o tempo do cerco de Satanás sobre Samaria. Aí o verso 3,
Olha lá, Tito, chegamos. 4 homens leprosos. Quantos? Quantos que nós tínhamos visto no estudo passado? 1. Geazi, 1. Agora tem 4. Por quê? Porque Geazi chegou e a vila estava ocupada. Geazi não chegou na vila de leprosos e estava sozinho lá. Tinha 3 leprosos lá. 3 mais 1, 4. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Por que eles falaram isso? Porque os leprosos não podiam trabalhar, então eles viviam de ofertas, de esmolas. Aí quando as pessoas passavam pela frente da cidade, eles jogavam comida, ou colocavam num toco, numa pedra, comida. Eles saíam da estrada, os leprosos iam lá e pegavam comida. Muitos leprosos se tornavam assaltantes, salteadores. Porque eles paravam as carruagens, as mulas, os jumentos, e as pessoas tinham medo de lutar contra eles e abandonavam tudo e os leprosos viravam salteadores. Esses 4 não eram salteadores, por quê? Pelo menos Geazi não era discípulo do profeta que agora estava leproso. Porque eles estavam esperando alguém trazer comida. Então eles disseram assim: por que nós vamos ficar sentados aqui até morrer? Ninguém vai trazer comida para nós. Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Estão comendo criança, pelo amor de Deus. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Por quê? Porque ninguém vai trazer comida para nós. Vamos então ao arraial dos sírios. Por quê? Porque eles sabiam que a lepra para os sírios não era maldição. Lembra que Naamã era herói de guerra? Então, se eu me entregar para o sírio, e de repente eles me anexam ao exército. E nós vamos ter comida, vamos estar do lado certo, o que está ganhando, pelo menos o lado está ganhando a batalha. A melhor proposta é nós irmos para lá. Vamos então ao arraial dos sírios e nos entregaremos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Mas se nos matarem, apenas morreremos. Já somos homens mortos. Um deles é o Geazi, porque estava no arraial dos leprosos. Ao anoitecer... Não, calma que você vai ver, vai melhorar muito agora. Os 2 últimos estudos eu falava: não tem nada que não seja ruim que não possa piorar. Esse aqui não tem nada que não seja bom que não possa melhorar. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir ao arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que não havia ninguém lá. Olha que mistério. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Lembrando que Israel é fronteira ali com o Egito, né? Fronteira sul. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Irmãos, para os homens eram 4 leprosos, trôpegos, moribundos, condenados à morte. Deus usou 4 homens podres, doentes, para cumprir uma palavra de um profeta. 4 pares de pernas, 8 pés andando, fez no arraial dos sírios o ruído de um exército. Ou seja, quando você se achar impotente, pequeno, incapaz, lembre-se disso. Deus pode fazer você parecer gigante. O Tito vai oferecer lá a caixa d'água para um novo contrato, Tito. Você vai falar assim: eu nem vou oferecer porque tem a Braslit, eu nem sei as marcas de caixa d'água. A maior caixa d'água, marca de caixa d'água do Brasil, também está oferecendo contrato. Não importa o tamanho de vocês. Amém. Você entendeu? Quando vocês estiverem chegando, vai ser como se estivesse chegando um líder internacional. Mesma coisa acontece com você, mesma coisa acontece com o Diego, com a parte com vocês. Entendeu, Gasfajol? Entendeu, Bruno? Entendeu? É isso. Deus pode fazer 4 leprosos parecerem um exército para afugentar o inimigo. Olha o que eles fizeram. Assim, verso 8, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, calma que vai aparecer Geazi, Tito, fica em paz. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. O que Geazi foi condenado à lepra por quê? Porque pegou que não era dele. Prata e roupas. Então foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que queriam e esconderam. Então disseram uns aos outros. Eu vou mudar essa frase aqui, não estou mudando a Bíblia. Porque esse disseram uns aos outros é uma figura de linguagem. Não tem como os 4 um olhar para o outro e falar assim, tal, todo mundo junto ao mesmo tempo. Não tem como. Vocês sabem que não é fluido, não é natural. Eu acredito que um disse aos outros.
Eu chuto quem foi que disse. Vocês vão entender. Então um deles disse aos outros, ou pensaram, não é certo o que estamos fazendo. Tinham 4 leprosos. Eu tenho certeza que era um profeta, discípulo de um profeta, que roubou e foi condenado por uma maldição da lepra pelo roubo. Mas não era um ladrão de carreira. E estava ali há pouco tempo. Os outros 3 eu não sei. Se já não estavam há muitos anos ali e já viraram saqueadores. Tá? Mas o que eu posso pensar é que um deles pelo menos disse, ao menos um disse, não é certo o que estamos fazendo. Esse é dia de darmos boas novas ao povo e não de nos calarmos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso ao Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando, quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. O rei pensou que era um cavalo de Troia, né? Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com cinco dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte a multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Eles correram tanto que eles perderam as roupas. Ia jogando, estava pesado, eles iam jogando as armas. E eles iam escutando o barulho dos cavalos vindo atrás deles. E jogavam as espadas, iam tirando o casaco, ficando mais leve para poder fugir. Os mensageiros voltaram e anunciaram isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida da melhor flor de farinha era vendida por uma moeda de prata. E 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, amém? Verso 17, o capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Como o homem de Deus tinha dito, ontem no caso, um dia antes, quando o rei foi falar com ele. Quando começou a fome em Samaria, Eliseu encontrou aquela sunamita, aquela mulher que tinha feito uma casinha para Eliseu. Vocês lembram que Eliseu, uma certa vez, passava por uma cidade, encontrou uma mulher rica que não tinha filhos, e ela fez uma casinha do 2º piso para ele. E ele passava, quando ele passava por aquela cidade, ele ficava hospedado ali. Tinha uma cama, uma mesinha, uma cadeira e um candelabro. E esse menino cresceu, trabalhando com o pai no campo, teve uma dor de cabeça e morreu. Ela colocou o menino na cama do profeta, correu até o profeta, se jogou aos pés dele, o profeta foi lá, orou e o menino voltou à vida. Quando Eliseu soube que ia vir a fome, Eliseu avisou essa mulher para ela fugir. Ele falou para ela: fuja para o Egito, porque os sírios vão invadir isso aqui e vão matar vocês. E agora vem um negócio muito legal. Capítulo 8. Eliseu falou àquela mulher cujo filho havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros da sua casa e fiquem peregrinando, onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome nesse país, o qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os da sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Tá? Nessa época os filisteus também habitavam nessa região do Egito. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e suas terras. O rei estava falando com quem? O rei estava falando com Geazi. Mas como assim? Você é o rei de Israel e Geazi é leproso. Como que o rei pode falar com Geazi? Como que um leproso, primeiro, entra na cidade? Segundo, como que o leproso entra no palácio? Terceiro, como que o leproso senta do lado do rei? Só tem uma resposta. Qual é a resposta? Ele não é mais leproso. Quando ele disse: não é bom o que fazemos,
Se nós escondermos as coisas aqui, seremos culpados. E tem uma tradução que diz, e coisa pior pode nos sobrevir. O que pode ser pior do que condenação à morte por lepra? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando Geazi foi e contou para a cidade que havia comida e salvou toda a cidade, acabou a maldição do roubo. Ele abandonou. Aquele que confessa, aquele que esconde os seus pecados, os seus ossos apodrecerão. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia do Senhor é a razão pela qual não somos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Vocês lembram que eles foram no final da tarde? E foram de noite avisar o rei. E o rei mandou de madrugada os cavaleiros. No primeiro raio do sol, a cidade toda saiu para comer e atropelaram o capitão. De manhã, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a vida de Geazi. Olha que legal. O rei, verso 4, o rei estava falando com Geazi, servo do homem de Deus, voltou a trabalhar para Eliseu, dizendo, conte-me todas as grandes obras que Eliseu tinha feito, ou que Eliseu tem feito. O rei ficou tão impressionado porque um dia Eliseu falou, amanhã vocês vão comer por 1 moeda de prata a melhor farinha. Eliseu falou. E no outro dia, aconteceu de fato. E aí Geazi ficou curado. E Eliseu deve ter visto Geazi abraçado ele e falado, olha, a maldição saiu. A maldição, Eliseu falou... Tem alguém me ligando aqui desesperadamente, amor. Depois você atende aqui. A maldição saiu e detalhe, não só a maldição, mas o perdão aconteceu. E Eliseu já absorveu novamente ao ministério. E aí então o rei chega para Geazi e fala assim, Geazi, me conta os atos de Eliseu. Ele estava, verso 5, ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, chegou para reclamar a sua casa e suas terras. Então Geazi disse, ó rei, meu senhor, essa é a mulher que eu estou falando. E esse aqui é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. Meu Deus. 7 anos depois, olha a coincidência. Geazi curado, restaurado, conversando com o rei, contando esse fato. Olha, um dia Eliseu, uma mulher construiu um quarto, o menino morreu, Eliseu restaurou a vida. Essa mulher foi peregrinar lá para a terra dos filisteus, do lado do Egito. E de repente a mulher chega. E Geazi fala para o rei, e essa mulher que eu estou contando, e esse é o menino. Aí o rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo e disse exatamente isso aconteceu. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem, faça com que seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra. Não só a casa, não só a terra, mas 7 anos de renda do campo, por quanto ela peregrinou. Esse é o nosso Deus. A minha pergunta para você hoje é, não vale a pena ser fiel? Não vale a pena ser fiel? Vale, né? Vale muito a pena ser fiel. Então, esse, vai lá fora. Esse é o grande lance da vida cristã, entendeu? A fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor é o grande lance da vida cristã. Quando a gente entende que talvez querer fazer as coisas do seu jeito não é o correto. Vocês lembram como tudo isso aconteceu? Quando Naamã foi curado, Naamã quis dar muito dinheiro, o profeta não quis, e o servo do profeta disse, não é certo o que o meu senhor está fazendo, esse homem trouxe dinheiro, vamos pegar um pouquinho. Ele, na cabeça dele, quis fazer do jeito dele. Mas deve ser arrependido muito, né? Imagina a dor, imagina a solidão. Pegou a maldição. Que tipo de gente ele conviveu alguns anos? São pelo menos 7 anos que ele ficou no reduto dos leprosos, porque a fome toda durou 7 anos. Né? E o fato dele ficar leproso foi antes da fome do cerco de Samaria. Então aí bota 8 anos, ele ficou 8 anos leproso. Talvez 8, 10, talvez 7. Com certeza mais de 7. Todo esse tempo, o quanto do corpo dele apodreceu, quanto caiu ponta de dedo, unha, pedaço de orelha, nariz, as cartilagens apodrecem com a lepra. Quanto ele sofreu? O quanto ele sofreu. Quando ele viu os outros fazendo a mesma coisa que tinha condenado ele à maldição, ele decidiu não fazer de novo. Então, eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos, não importa o pecado que você cometeu. Não peque mais. Não peque mais. A salvação de Deus vem pela santificação do eu. Quando eu crucifico o meu eu, quando eu subjugo o meu eu digo para o meu eu, você está crucificado em Cristo. Por mais que eu tenha cometido pecados terríveis, por mais que eu tenha errado e fui condenado e amaldiçoado pelo meu erro, pelo meu pecado, se hoje eu decido não errar de novo,
A salvação vem pela cura e pelo perdão através do sangue de Jesus. Geazi foi condenado, foi amaldiçoado, ficou exilado, apodrecido, mas ele conseguiu ser curado, restabelecido ao ministério e ainda sentou do lado do rei para contar os fatos e os feitos do profeta Eliseu. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Baita história da Bíblia, né? Recheada de ensinamento, recheada de coisas. Que maravilha. Bem, vamos orar? Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, na verdade, Senhor, pela sequência de 3 estudos. Tanto o primeiro estudo, que é a cura de Naamã, o segundo estudo, que é a doença espiritual de Naamã, que ficou sobre Geazi, uma maldição, e agora esse terceiro estudo, que é a cura de Geazi, a quebra da maldição, e a cura de Geazi e o restabelecimento dele ao lado do profeta. Senhor, que nós possamos ser perdoados por Ti dos nossos pecados, que as maldições que são impetradas sobre pessoas que são pecadoras, que elas possam ser tiradas através da santificação e da volta a andar com Deus. Senhor, que nós não venhamos a errar mais naquilo que nós já erramos, que nós não venhamos a cometer os mesmos pecados que cometemos e que a graça maravilhosa do Senhor, sobrenatural e abundante sobre nós, possa tirar a lepra, tirar a maldição, tirar a reclusão, tirar o abandono, tirar a exclusão social que nós vivemos e nos traga novamente ao palácio, ao lado do rei, aonde nós nunca deveríamos ter saído. Muito melhor foi o segundo momento de Geazi do que o primeiro, que onde ele só era moço do profeta, agora ele também é conselheiro do rei. Que nós possamos crescer em graça, sabedoria e poder em nome de Jesus. Amém.